Começando o nosso primeiro pão de queijo com Deus. E hoje nós estamos aqui com o nosso querido pastor Júnior. Tudo bem? Graças a Deus. Vamos que vamos. Vambora. Galera, pra vocês terem uma ideia de como que a gente vai fazer, nós estamos selecionando algumas pessoas assim para contar como foi a conversão, como elas conheceram a Jesus. E hoje é o nosso Juninho, querido Juninho, que vai estar contando pra gente como que ele conheceu Jesus, certo? Amém, bora. A minha conversão, eu fui criado num contexto cristão de uma determinada igreja que costumo dizer que tem muito legalismo nela, né? Então eu tinha temor de Deus desde a minha infância, mas tinha certos receios, porque na igreja em que meus pais me criaram, dizia que depois que você batizasse você não podia fazer mais nada, né? Então eu pensava assim, que se eu me batizasse, depois que eu me batizasse, até então, antes Deus me amava, mas depois de batizado, acabou o amor, né? Porque eu não ia poder fazer mais nada, eu não ia poder assistir o Cruzeiro, eu não ia poder mais torcer para nada, não ia poder fazer mais um monte de coisas que são lícitas. Então eu ficava adiando, né, esse ato de batizar, mas de fato também no meu coração tinha um temor de Deus, mas não tinha aquele apego de amor e aquela decisão de eu vou servir a Jesus, eu vou caminhar com Jesus. Eu não entendia nada da graça de Deus, de fato. Deus estava lá com a sua providência me ajudando, né, cuidando de mim, porém não tinha ainda tido essa conversão. Quando eu converti, eu estava num contexto muito difícil, porque tava essa vida louca, né, e mais fútil possível, assim, vivendo de muita farra, bebedeira, droga, e era só isso que tinha na minha cabeça e nada mais, né, só uma vida de muita perversão na área sexual, assim, enfim. E aí, aquilo foi criando um vazio dentro de mim, um vazio muito grande, ao ponto de eu ter vontade, às vezes, de tirar minha vida. Né? Teve uma vez que eu quis fazer isso mesmo, assim, de forma bem decidida, mas me deu uma espécie de apagão e eu falei em línguas quando isso ocorreu. E aí eu entrei em crise porque eu não sabia o que Deus queria comigo, comecei a gritar para Deus. Né? Foi uma tarde de noite, eu fiquei bebendo no alto de uma laje, assim, para me jogar lá de cima mesmo, né? Para acabar com a minha vida. E quando estava com a coragem total de fazer, eu comecei a falar em línguas. Assim, fui tomado por Deus em línguas, assim, uma coisa bem... E aí desci, mas comecei a brigar com Deus, perguntando o que Ele queria da minha vida. E aí eu desliguei, minha mente deu uma desligada. Quando eu fui dar por mim, eu estava tipo uns 3 quarteirões. Eu estava no interior de Minas, cidade chamada Pitangui. Para baixo de onde eu estava, da casa onde eu estava. Meus pés sangrando, minhas mãos também, porque eu soquei a parede. E aí meu primo e outras pessoas que estavam assim, falando, o que aconteceu com você, cara, o que aconteceu e tal. Minha camisa aberta, assim, uma situação muito horrível. Mas depois desse episódio, umas 3 semanas depois, foi quando eu tive uma experiência com o Senhor. Eu estava no contexto em Minas, fui para Brasília e fui tentar vender informática em Brasília, né, produto de informática na época. Isso aqui é o ano de 2004. E aí eu fui para Brasília para vender esses produtos de informática, e ao mesmo tempo meus primos que moravam lá, e meu tio é pastor, e meus primos, quando eu pensava neles e conversava com eles, a vida deles era uma vida tranquila, não era aquela vida louca igual eu levava, né? Eu fiquei lá um tempo com eles, aí quando eu decidi que eu ia vender informática, as pessoas quiseram, eu voltei em Minas para pegar os produtos de informática, e quando eu voltei para Brasília, ninguém queria mais. E aí eu tinha umas contas para pagar e tal. E aí tinha culto na igreja na quinta, eu liguei pro meu primo e falei, cara, me leva lá na igreja pro pessoal orar para mim lá, porque eu quero vender esses produtos aqui, né? Não quero ficar com eles parados. Aí meu primo falou assim, cara, infelizmente não vou conseguir te levar na igreja hoje. E aí eu falei, mesmo? E aí, toda vez que eles iam orar, eles fechavam o quarto e ligavam o som, colocavam um louvor. E aí quando falei, cara, então hoje eu vai ter que orar eu mesmo, né? Pra Deus me ajudar. Aí fui orar como eles oravam. Entrei no quarto, liguei o som,
Aí tava tocando, o CD lá rolando, tava tocando uma música que dizia vem, esta é a hora da adoração. Vem, assim como estás para adorar. Cara, o quarto ficou parecendo que tinha, como se o ambiente tivesse ficado aveludado, sabe? E aquilo me quebrantou muito. Eu comecei a confessar meus pecados. Confessar pecado. E um amor, cara, um amor tão grande assim, eu fiquei até um pouco embriagado, parece. Assim, sedado, assim, o ambiente ficou muito gostoso e eu confessando os pecados e falando para Jesus que eu ia seguir ele. Aí meu tio morava num prédio, eu fumava muito. Fumava minimamente pelo menos 3 carteiras de cigarro. Muito ansioso. Aí peguei e fui confessando os pecados. Na hora que chegou no cigarro, né? Eu falei que ia parar, mas desci e ainda fumei 2 cigarros. Um nas costas do outro, e passou uma pessoa e me pediu um cigarro. Eu dei a carteira pra ele e falei, não fumo mais. E aquilo assim, cara, exultante em Deus, assim, decidido, com o coração fervendo mesmo. Eu lembro que eu tremia, assim, de alegria, de emoção. E dali então, pronto, tô aí há 2004, 22 anos seguindo Jesus. 22 anos. Maio, né? A gente tá em maio, exatamente em maio isso aconteceu. No próprio mês que a gente tá. No mês que a gente tá. Então, 22 anos seguindo Jesus. Cara, que da hora. Tipo, você falou, né, que você tava prestes a tirar sua vida, né? Você subiu pra tirar sua vida e de repente você foi tomado por um poder, por uma unção de Deus, né? Cara, como que as coisas são, né? Como que Deus trabalha, né? Ele me livrou. Porque quando eu tinha 13 anos de idade, na igreja que meus pais iam, acho que não tem problema falar o nome da igreja, não tem? Que é a congregação, né? Se tiver, depois você conta. Depois faz um edit aí. É a congregação, né? E lá eles são, de alguma forma, eles são pentecostais. Sim. E aí eles fizeram um dia um culto numa roça, e eu fui nesse culto. Aí tava lá na hora da oração, geralmente não, acho que eles só oram de joelho. E eu tava lá ajoelhado, e o pessoal falando em línguas, daqui a pouco me subiu aquela parada e eu comecei a falar em línguas. E isso também era uma coisa que ficava com a pulga atrás da orelha, porque lá eles chamam de selo do Espírito Santo, né? Então, hoje eu entendo que não tem nada a ver com o selo do Espírito Santo, é um dom. O dom de línguas é um dom. É um dom. Né? Também tem algumas linhas teológicas que dizem que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Eu também não entendo que seja batismo no Espírito Santo, eu entendo batismo no Espírito Santo como sendo um novo nascimento, né? E o dom de línguas é um dom. O línguas Paulo fala, né? Os dom, vem tudo, ele citando todos os dons, dom de cura, dom de libertação, dom de línguas, né? Uhum. Então, essa é a visão que eu também entendo, que é um dom, né? Não é o... Como você falou, tem igreja que acredita que é o batismo com o Espírito Santo a línguas, né? Mas eu não entendo assim, né? Entendo como um dom de edificação pessoal mesmo. E aí, enfim, aí toda vez que eu aprontava alguma coisa, que era muito pesado, eu falei, agora Deus não quer mais nada comigo. Porque aquilo ficava na minha cabeça, assim, uma coisa bem estranha, porque para eles, ao mesmo tempo, é só salvo quem é batizado nas águas, né? Sim. Então, eu não era batizado nas águas e tinha essa parada. E ao mesmo tempo, a única coisa que eu tinha de Deus era temor do Senhor. Eu lembro que na minha adolescência, né, e começo de juventude, que a gente tava com os hormônios tudo saindo na pele, né? Na época chamava, quando você ficava com a menina, né? Chamava ficava, não sei se ainda fala. Minha época também, acho que hoje em dia também. Então não tô muito desatualizado, não. Eu, safadinho, eu nunca fiquei com a menina da congregação, da igreja. Não tinha coragem. Eu falei, minha cabeça funcionava assim, cara, se Deus é o pai dela, e eu ficar com ela, eu não tô querendo nada, só tô querendo um namorico, né? Então eu entendo que Deus vai me matar ali na esquina rapidinho, né, cara? Então eu só tinha medo de Deus. Era só isso, assim, nada mais. Não conseguia prospectar eu seguindo Jesus, conhecendo Jesus e nada disso, né? Mas no mês de maio de 2004, aquilo foi uma parada muito doida, cara, muito doida. Então aquela paixão, aquele amor é o que eu sigo até hoje. É que, infelizmente, como você falou, tem algumas igrejas que praticamente elas não ensinam o temor, elas ensinam o medo, né? O medo. Então, tipo, como se você tivesse que ter medo de Deus. É igual, tem muita gente que fala, você tem que ter medo de ir pro inferno. Não, a gente tem que ter vontade de ir pro céu, morar com Cristo, né? Morar com Jesus, não ter medo do inferno. Senão não é a verdadeira conversão, né? Sim.
Sim. O medo tem que ser não ficar com Deus, né? Exatamente. Todo mundo lá e eu de fora. Não dá, né? Não dá. Então, foi um dia especial, assim, o que aconteceu ali, eu falei, cara, eu vou seguir isso, eu vou procurar isso o resto da minha vida. Isso é melhor do que droga, é melhor do que qualquer coisa que me deixou, assim, meio alto mesmo, assim, quase noiado de tanto amor, tanto... Daí, então, passei a seguir isso, né? Passei a perseguir aquilo que me conquistou, né? Aquilo que veio, né? Acho que Paulo fala isso em Filipenses, né? Eu tô tentando conquistar aquilo pelo qual fui conquistado, né? Então, exato. Foi dessa forma que comecei a seguir Jesus. Em seguida, tipo, uns 9 meses depois, foi quando eu conheci o pastor Tiago, a Aninha, né? Porque aí a gente foi fazer seminário e eu conheci eles lá, né? O Tiago mais experiente, né? Já tinha talvez uns 2, 3 anos de convertido a mais. Então eu fiquei na cola dele e tô até hoje. Até hoje tá junto aí, graças a Deus. E você citou, né, que você se machucou sua mão, seu pé sangrando, roupa. Você tava num nível ali que você tava, é como se você estivesse desesperado pra tirar a sua vida. Você tava num nível assim que você... Cara, eu acho que eu fiquei opresso. Tive um surto psicótico, alguma coisa do tipo assim, sabe? Porque, de fato, eu me lembro até o momento que eu tava com muita raiva, brigando com Deus, perguntando o que ele queria de mim. E em seguida eu soquei a parede, mas na hora que eu soquei a parede, com muita raiva, minha vida não tinha sentido, tava um buraco dentro do meu peito mesmo. Aí eu tive essa parada, eu fiquei desligado. Eu de fato não lembro nada mesmo. Lembra mais nada Não lembro. E as ruas Pitangui é uma cidade muito antiga e lá assim tem as ladeiras lá, os morros, nem tatu de chuteira sobe, né? e as ruas eram de pedra, não era asfaltada, não é nem aqueles blocos de concreto não, era pedra mesmo. Eu tava descalço, eu corri assim uns 3 quarteirões e nada, não lembro. Se caiu, se só sei rolando. Que corri porque o pessoal falou que eu tinha saído correndo. Então doido mesmo, né? Ou fiquei muito opresso, ou tive um surto psicótico, alguma coisa assim nesse sentido, né? Tanto é que quando eu dei por mim, eu tava sentado no meio-fio, olhei pra cara da galera assim, eu tava chorando. E todo machucado. Mas também foi, tipo assim, pouco tempo depois Deus me alcançou, né? Limpou, né? Limpou. Mudou tudo que você tinha de percepção do que ele era, né? Do que te ensinaram do que ele era, né? Então, foi de alguma forma gradual e não, né? Porque eu fui criado, ao mesmo tempo que eu fui criado num contexto cristão, por outro lado, esse dia foi marcante. É como se escamas tivessem caído dos meus olhos mesmo, sabe? E bem interessante porque tanto no dom de línguas, bem como nesse episódio de conversão, em nenhum dos 2 espaços eu estava dentro de uma igreja. Um eu estava sozinho no quarto, e no outro eu estava na roça, né? Não estava na igreja que eu digo, no templo, né? Juninho, você falou como foi a sua conversão, né? Agora conta também um pouquinho pra gente sua trajetória aí desde 2004 ali, como que tá sendo esses 22 anos com Cristo, algumas experiências que você quiser falar, assim. No pós-convertido, um primo meu chamado Weber, pastor também, ele estava com muita sede de Deus. Ele, a esposa, estava com muita fome de Deus e eram pessoas mais experientes do que eu. E aí a gente orava muito nessa época. Então a gente ia para a igreja, passava a noite inteira orando, né? E colocava um sonzão, os vizinhos quis fazer baixo-assinado para tirar a igreja de lá. Mas foi um tempo assim muito importante os próximos meses. Em seguida me veio, na época, eu tinha muito desejo de falar de Jesus para todo mundo, de evangelizar, né? E então foi assim um tempo muito precioso para mim nesse sentido, sabe? Porque eu comecei a mergulhar mesmo, né? Aquilo que eu falei ainda há pouco, no sentido de eu comecei a perseguir aquela presença que me alcançou, sabe? Aí eu comecei a perseguir Jesus, querer conhecer Jesus e o caminho era a oração. Então passava muitas horas com Jesus e ia na rua, evangelizava. A primeira experiência assim evangelística que eu tive, que a igreja quando eu converti,
ela trabalhava com células e o modelo delas era fazer outros discípulos, né? No sentido assim, você tem que fazer 3 discípulos, 12, 144, e é bem organizado. E aí no primeiro momento eu falei, cara, eu não sei nem meu nome, né? Ainda, como é que eu vou fazer outro discípulo? E então eu tinha isso assim, e aí tentando conhecer um pouco mais do evangelho, aprender como é que eu discipularia uma outra pessoa, como é que eu ganharia a confiança de uma pessoa para discipular ela, para consolidar ela nas lições ali do evangelho que tinha, que a igreja trabalhava. E um dia eu desci, isso já tinha uns 5 meses depois, né? 5, 6 meses mais ou menos. Eu desci do ônibus em Brasília, na cidade satélite chamada Ceilândia. Eu morava com meu tio em Taguatinga e a igreja ficava nessa cidade satélite chamada Ceilândia. Eu desci do ônibus e aí tô indo para a igreja, né? Ficava assim umas 3 quadras da parada de ônibus até a igreja. E quando eu tô abrindo o portão da igreja, um camarada encostou em mim e falou assim, cara, eu sabia que tinha alguma coisa. Porque quando você desceu da parada de ônibus, eu senti uma coisa e eu tinha que te perseguir, eu tinha que te seguir. E eu vim te seguindo esse tempo todinho. Agora, quando você parou aqui na igreja, agora eu entendo por que eu te segui aqui, né? Aí eu peguei e falei de Jesus, chamei ele, e foi a primeira pessoa que eu fiz um acompanhamento assim, de discipulado completo, né? E aí meu coração assim, em chamas assim, para poder evangelizar e fazer missões, comecei a compreender isso, foi quando eu fui para o CTMDT, que é o que eu estava dizendo há pouco, conheci o Thiago, a Aninha lá no CTMDT. Então também lá foi um tempo assim, de muita experiência com Deus, foi um tempo muito importante, né? Porque você veja, eu até então, até converter, eu nunca tinha lido um livro inteiro na vida, nada, né? Então eu era um camarada, assim, bruto, burro pra caramba mesmo, assim, sabe? Mas é muito pior do que ainda sou hoje. E esse tempo lá no CTM foi muito bom, estar em contato com outros ministérios, assim, você começou a construir uma cosmovisão. Aí, depois de voltar, a gente continuou ainda um pouco inserido em outros contextos, assim, cristãos. Plantei a primeira igreja durante esse período, foi no ano de 2008 para 2009, a gente plantou a primeira igreja. Aí, junto com ela, mais uma igreja, né? Então, depois a gente tive algumas dificuldades doutrinárias com essa igreja, a gente acabou saindo e vivendo outras questões, assim, tentando encontrar uma identidade do que era pastoreio, discipulado. Foi um tempo complicado, mas também precioso, né? Para perseguir a verdade, às vezes, quando não se tem apoio, é importante. E pouco mais de 4 anos atrás, mais ou menos, a gente plantou uma igreja no noroeste de Minas e a gente esteve aqui para passear, aqui em Serquilho, no ano retrasado. E um dia, quando a gente ainda estava aqui, foi quando começou. A gente estava aqui na inauguração, né, desse lugar onde a gente está agora. Acho que eu preguei no último culto que teve lá no outro espaço, né, e estava aqui ainda na inauguração. Eu ouvi Deus falando no meu coração, como com uma frase assim, que eu precisava ajudar o Thiago, servir o Thiago, apoiá-lo ministerialmente, assim, né, e aí, mas ao mesmo tempo eu não sabia como é que ficaria a igreja lá, porque ela era muito nova também, né. Então a gente voltou e aquilo ficou muito forte no coração, e a gente buscando o Senhor. Um dia eu estava assando carne, e aí aquilo veio, aquela confirmação bem forte que a gente tinha que vir mesmo, né? E foi prazo assim de 2, 3 meses, a gente já estava aqui. A gente mudou para cá em janeiro do ano passado, né? Então tem um pouquinho mais de 1 ano, né? Vai fazer 1 ano e meio. Então foi bem interessante esses 20 anos. Se for pensar em pastoreio, ajudei outras igrejas, plantei, estive diretamente ligado no plantio de 4 igrejas e auxiliei outros pastores quando não estava pastoreando diretamente, né? Mas foi um tempo assim muito, muito precioso mesmo, assim, em Deus, de maturidade. Uma coisa assim que é bem interessante na questão assim, de desenvolvimento espiritual, porque uma coisa que
acho que a gente nunca pode perder é o fervor, a paixão por Jesus, né? Que foi a marca ali da minha, que eu considero marco quando eu converti. Era uma paixão muito avassaladora, cara. E agora, as outras formas que a gente vai se desenvolvendo, crescendo espiritualmente para servir Jesus, é interessante porque no primeiro momento eu pensava assim, cara, eu preciso evangelizar pessoas e alcançar pessoas, então eu pensava muito no aspecto evangelístico, né? Mas em seguida a gente começou, eu lembro na época, a gente começou a ler uns livros sobre cura, milagres e enfim. E eu orava a Deus assim, pedindo para ver alguém curado e tal. Mas ao mesmo tempo, tinha no meu coração como se tivesse um processo de desenvolvimento da minha personalidade, que era mais ou menos assim, eu preciso de algum poder, eu preciso de alguma validação de Deus para saber que Deus me ama e que eu posso realizar alguma coisa assim que fosse extraordinária. E de fato, passei talvez um pouco mais de um ano, vendo muita cura, perna crescer, surdo, ouvindo, algumas curas que eu vi que eu tinha até inveja quando acontecia, a pessoa falar para mim que você estava pregando e de repente meu óculos embaçou, eu tirei o óculos e estava vendo normal, né? Mas eu observei que naquilo também, ao mesmo tempo que precisava de uma validação, foi bom, porque tipo assim, se Deus usa pessoas para curar outras, né, e tá me usando agora assim também, então quer dizer que legal, né, que tipo assim, eu não preciso idolatrar ninguém que Deus use, né, preciso respeitar como um irmão, mas não preciso idolatrar, porque por outro lado eu conheço minhas mazelas, né, tô ciente das fraquezas que a gente tem, daquilo que tem que se desenvolver. Depois isso diminuiu, assim, quando me voltei mais para pastorear e tentar ensinar mais a Bíblia para as pessoas, né? Então, esse processo todo, ele de alguma forma ele caminha simultaneamente com o próprio desenvolvimento ali daquilo que Deus está querendo realizar, né? Conversei com uma pessoa recentemente que tipo, valoriza muito essas questões de cura, milagre, tudo tem o seu lugar. Mas o que eu disse para a pessoa foi que, tipo assim, para mim o que é precioso hoje é curar, ser usado por Deus é muito gostoso, é muito bom, é maravilhoso. Mas a possibilidade de fazer um monte de coisa bacana para Deus e quando chegar no dia do tribunal de Cristo, no dia do juízo, Jesus virar para mim e falar, cara, eu não te conheço. Né? Você fez um monte de coisa, você fez cura, você fez um monte de coisa legal, mas eu não te conheço. Né? Então, o que é precioso mesmo é conhecer Jesus e conhecer o Jesus das Escrituras, né? Não inventar uma ideia de Jesus, mas querer seguir Jesus, perseguir Jesus, conhecer Jesus das Escrituras. Não criar o Jesus ideal que muita gente quer, né? É igual aquele pregação sua aquela vez do Jesus Reborn, né? Jesus Reborn. Você quer criar um Jesus, inventar tudo. Não, é conhecer ele, né? Conhecer a verdadeira excelência de Cristo, né? É isso mesmo. É isso. Você falando que você veio pra cá, todo mundo, creio, eu penso assim, creio que todo mundo também pensa que foi uma bênção de Deus você vir pra cá, né? Você tá ajudando bastante o Thiago a pastorear a igreja. E eu queria também que você falasse um pouco desse ponto sobre pastoreio, que dá pra ver que você ama isso. Você gosta sabe, que você realmente ama o que você faz. Como que é ser realmente um pastor assim, cara? Um pastor meio mequetrefe, né? De uns anos pra cá, eu li um livro antes, um pouquinho da pandemia. O nome do livro é A Treliça e a Videira, que ele trabalha sobre essa questão de cultura de discipulado, e principalmente o discipular um a um, né? Então, a ênfase dele é ter o evangelho no coração e buscar cumprir com a grande comissão, evangelizando uma pessoa que seja, né? E lá nesse livro ele dizia assim, imagine que a gente tem uma epidemia, como quase uma pandemia, né? Que tem uma doença de porco, algo suíno, alguma coisa assim, e não pode mais abrir as igrejas. Olha que coisa, né? Logo em seguida veio a pandemia. A pandemia. O discipulado pararia, né? E aí ele colocou essa questão. E antes um pouco eu já vinha no meu coração assim, buscando formas de tentar ajudar as pessoas, ou discipular pessoas, cuidar de pessoas, no sentido de não ser algo que fosse grande ou para multidões,
Porque de fato teve um tempo na minha vida que, tipo assim, eu desejava pregar para multidões. Tem o seu lugar, é muito legal. Mas na trajetória, Deus começou a colocar um prazer em mim de lidar com uma pessoa só. De olhar para uma pessoa e acompanhar uma pessoa. Então, hoje, aqui na igreja, por exemplo, estou mais voltado para o aconselhamento, né? Então, isso tem sido uma alegria, um prazer para mim muito grande. É muito gostoso, né? A pessoa chegar numa certa condição, com algumas ansiedades, algumas crises, você ir acompanhando, estimulando ela, empolgando, motivando, exortando ela a seguir Jesus, a amar Jesus, a o querer conhecer Jesus como o grande objetivo da vida dela. E daqui a pouco a pessoa está dessa forma. Então, para mim, hoje, é isso. Eu acho que não sai muito disso. É olhar para pessoas, amar pessoas e cuidar de pessoas e conseguir ver um indivíduo só. Né? Fazer aquele pastoreio de perto, né? De perto. E realmente, tipo, como a parábola da ovelha perdida, né? Você vai, busca aquela ovelhinha perdida, vem, cuida dela, traz ela pra perto e cuida realmente dela, né? Cuida. É interessante essa passagem que você falou, porque eu tenho um comentarista que é William Barclay, o nome dele, e uma vez eu lendo um comentário dele, Jesus falando que ele era o bom pastor, né? E aí ele começa a trabalhar as culturas pastoris antigas, e ele começa a mostrar que nas comunidades pastoris eles tinham como que códigos de honra. Não é uma coisa tipo assim, não é uma profissão pastoral. Hoje eu sou uma pessoa que cuida de um gado ali e tal, embora todos eles tenham, a pessoa que trabalha com essa profissão, geralmente o pessoal tem muita força física, né? No sentido, tem muita valentia física para cuidar daquilo. Mas nos códigos de honra, um pastor não podia perder uma ovelha porque ele ficava mal visto na comunidade pastoril. Ele pelo menos precisava rastrear ela, ou saber que animal que pegou ela, alguma coisa assim. Então por isso ele deixa 99 e vai, né? Aí, quando Davi fala para você veja, Saul estava sendo desafiado por Golias, era um desafio pessoal, porém estava envolvendo duas nações, né? 2 exércitos, 2 nações. Então, tipo assim, embora fosse pessoal, um combate único, porém estava envolvido, tinha muita coisa em jogo. Povos envolvidos, né? Muita coisa em jogo. E quando Davi vai até ele, Davi ainda estava muito novo. E ele pegou e falou que ele era pastor. Aquilo ganhou o respeito de Saul. Pô, o moleque é pastor, né? Então quer dizer que tem que ter uma certa bravura, um heroísmo, né, ali. E Jesus se compara a pastor, ou seja, o herói da nossa vida é Jesus, né? Por isso eu disse que eu sou um pastorzinho mequetrefe, né? Porque eu não tô nesse nível de heroísmo, não, né? Eu tô correndo atrás, vai que um dia a gente chega lá, né? Imagina se fosse. Ah, não, que isso, tem muito chão ainda pra andar, muito chão. Juninho, agora pra concluir, queria que você deixasse uma mensagem, uma palavra de Deus pro coração das pessoas, pra mente, pra alma delas. Nos aconselhamentos, assim, principalmente no último ano, eu tenho trabalhado com as pessoas muito a carta aos Filipenses. E o motivo pelo qual eu trabalho essa carta em aconselhamento, porque eu vejo que a gente vive numa época de muita crise de sentido. As pessoas estão buscando um sentido para a vida delas. E essa cartinha de Filipenses, ela é autobiográfica, porque Paulo coloca ali, ele fala da vida dele, mas ele também mostra ali nessa cartinha qual era o grande objetivo da vida dele. Isso ajuda demais, porque, tipo assim, ele estava preso, ele não sabia, o julgamento dele não havia saído ainda, então ele não sabia se ele ia ser executado ou se ele ia ser liberto, né? Então ele estava escrevendo ali com o mau hálito da morte no cangote dele, preso, com uma situação difícil, mas ele dá a receita lá, dizendo de alguma forma, é uma cartinha que ela ficou denominada como a Carta da Alegria, né? Então a gente não vê que Paulo está em depressão estando nessa situação. Ele diz, olha, se me matarem, né, para mim morrer é lucro e o viver é Cristo. Então eu gosto muito porque ele fala qual é o objetivo da vida dele, que eu quero conhecer Cristo. Eu quero conhecer a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, é o que me interessa. Eu considero qualquer coisa que antes fosse lucro para mim como esterco. Eu quero ser encontrado em Cristo, eu quero ter comunhão
com o sofrimento de Cristo e quero conhecer o poder da ressurreição. Esse era o objetivo da vida de Paulo. E no capítulo 4 de Filipenses ele fala para os irmãos assim, porque se eles matassem ele, então a carta aos Filipenses também tem um aspecto de despedida nela. E ele pega e diz assim, se vocês viverem tal como eu vivi, o próprio Deus da paz vai ser com vocês. Então a própria presença do Deus da paz vai ser com vocês. E como a gente começou falando de conversão, aquela presença lá, eu quero aquela presença para mim. Então o meu molde de sentido de existência, eu acho que tem que ser para todo mundo, é o mesmo que Paulo tinha. Eu quero conhecer Jesus. A sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus que é valioso para mim. Eu quero ser encontrado em Cristo Jesus. Quer no dia bom, quer no dia mau. Tendo muito ou tendo pouco, eu quero ser encontrado em Cristo Jesus. Quero ter o privilégio de ter comunhão com os sofrimentos de Cristo Jesus e me moldar com Ele na sua morte e conhecer o poder da sua ressurreição. Então, a mensagem que eu deixo é essa. Una todas as coisas que vocês estejam fazendo e tem esse único objetivo na vida. Conhecer Jesus. A sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ser achado nele, ter comunhão com os sofrimentos dele e conhecer o poder da ressurreição. Essa é a mensagem. Eu acredito que não tem outra mensagem que não essa. Quero viver e morrer por essa mensagem, em nome de Jesus. Considerar tudo como perda e Cristo. Ele é o lucro. Amém. Juninho, muito obrigado. Deus abençoe, mano. Sua vida. Esse projeto de vocês vai crescer, vai prosperar. Amém. Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado. Amém. Muito obrigado. Galera, muito obrigado para você que está assistindo a gente até aqui e até a próxima. Valeu. Pãozinho de queijo.